Pela ordem, presidente. Tem ainda tempo de encaminhamento, deputado Daniel. Tá bom. Desculpe. Que ele vai compartilhar com a deputada Marceli. Tempo remanescente. Boa noite, companheiros e companheiras. Triste povo do estado de São Paulo. Muito triste para o povo do estado de São Paulo. A votação desse projeto, na minha opinião, é uma grande vergonha. É uma vergonha, deputado Janazzi. É uma vergonha o entreguismo. É uma vergonha que o patrimônio público do povo do estado de São Paulo está indo embora. E com o aval dos deputados dessa casa. Os deputados dessa casa serão cobrados. Porque o patrimônio do estado de São Paulo está sendo entregue. As empresas que serão extintas, os servidores que serão demitidos, e a prestação do serviço público, que será precarizado mais uma vez, e que será, a despeito da mentira, deputado Enio, de que vão diminuir custos. Mentira! Vão passar para a iniciativa privada. E a iniciativa privada cobra muito mais caro do que a prestação de serviço pelos servidores públicos. É disso que se trata, do entreguismo. E com certeza muita gente vai lucrar nessa história. E não é o povo pobre que vai pagar o remédio mais caro, que vai pagar a comida mais caro. E os deputados desta casa, eu estou com a lista aqui, ó. Aqueles que votarem a favor serão publicizados. Nós vamos publicizar. Nós vamos contratar um youtuber para fazer isso. Vocês podem ter certeza que o povo de São Paulo vai saber que os seus candidatos, aqueles que vocês apoiam, estão contra o povo pobre do estado de São Paulo, povo triste do estado de São Paulo, coitado do estado de São Paulo na mão do João Agripino Dória. Coitado, coronel, coitado do povo de São Paulo, coitado do pobre trabalhador. E aí, o deputado Enio já falou, e eu ressalto, aqueles deputados que estavam junto no debate, que estavam caminhando conosco na obstrução desse projeto e que, de repente, viraram a casaca. Deputada Alessi, vários viraram a casaca. Vários viraram a casaca. E o povo de São Paulo vai saber quem foi que virou a casaca. Muito obrigada. Pela ordem, deputado Daniel José. Indicar o deputado Ricardo Melão para caminhar pela bancada do Novo. Tem a palavra, deputado Melão. Senhor presidente, senhores deputados, é triste ver que após uma pandemia que afetou tanto o povo paulista, o povo brasileiro em geral, quantos perderam emprego, quantas empresas quebraram, faliram, tiveram a dor de demitir seus funcionários, tiveram a dor de demitir pessoas que tanto se dedicaram e trabalharam. Enquanto isso, nós tivemos um poder público que, em momento algum, fora os nossos salários aqui que nós reduzimos, os deputados, teve redução nas suas despesas. Não teve. E quem que sustenta o poder público? Estado não produz riqueza, gente.
Quem produz riqueza é a sociedade, é o trabalhador que acorda cedo todos os dias, sua, rala e deixa parte, e uma parte cada vez maior daquilo que ele produz e que ele ganha para o Estado através de impostos. Essa é a grande realidade. E se nós formos ver todo o panorama histórico do Brasil, esse preço só se ampliou, nunca diminuiu. Desde a década de 80, já teve lá seus 20 e pouco por cento do PIB, em carga tributária de 20 e poucos por cento do PIB, que a sociedade paga para manter essa máquina inchada funcionando. Hoje já estamos por volta dos 40%. Então você que acorda cedo e trabalha duro, você deixa quase 40% daquilo que você produz e ganha de renda para sustentar um Estado. E durante essa pandemia, muitos sofreram porque não puderam trabalhar, porque tiveram seus negócios fechados, diante de uma situação que todos nós sabemos difícil. Só que, a partir de agora, com a queda da atividade econômica que se deu, quem que vai pagar a conta desse déficit que o governo alega que vai haver no ano que vem? De 10 bilhões e 400 milhões de reais. Para quem será transferida essa conta, cidadão paulista? É bom que fique claro aqui, será transferida para você. Você que já sofreu, você que não pode deixar de pagar os seus impostos. Ai de você se não pagar o boleto do teu imposto em dia. Não houve diferimento, não houve perdão. Você vai arcar com essa conta. E eu vou mostrar como aqui. Como já mostrei em diversos momentos. É por isso que eu chamo esse projeto de cavalo de Dória. Porque ao mesmo tempo que ele promete o enxugamento da máquina administrativa do Estado, ao mesmo tempo que ele fala que vai reduzir, a estrutura inchada do Estado, que cá entre nós é até pouco o que ele está propondo, porque se você vê em termos gerais, diante de um déficit de 10 bilhões e 400 milhões de reais, ele só espera gerar, com o enxugamento da estrutura administrativa, 585 milhões de reais. É isso que ele espera com o enxugamento da máquina administrativa. E aí eu digo para o senhor deputado Enio Tato, que diz que nós do Novo estávamos coçando para votar favorável a esse projeto. Impossível. Impossível, porque o governo pode negociar o que for dentro desse projeto. Vai tirar, e nós estamos percebendo inclusive aqui, não existe negociação na questão de tributos, principalmente do ICMS, que eu vou falar aqui. Ele vai tirar toda a parte de enxugamento, ele pode tirar tudo que for de enxugamento, ele vai fazer isso, mas jamais vai tirar a parte tributária, que é onde, através de uma canetada apenas, e com o cheque em branco que ele quer, que nós demos a ele com esse projeto, ele vai arrecadar bilhões, sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço. A gente sabe o trabalho que dá o enxugamento da máquina administrativa. Agora, para o ano que vem é muito difícil. Agora, na canetada para aumentar imposto, ele resolve esse problema de cara. Então, ele está pouco se lixando para esse enxugamento. Porque isso é uma cortina de fumaça, porque não tem coragem de admitir para a população de São Paulo que esse projeto, no fim, é um projeto, sim, de aumento de impostos. E eu vou repetir aqui, é um projeto de aumento de impostos. Vejamos aqui, artigo 24, o principal deles, ICMS. Exatamente, que ele não mexeu nada e nunca se discutiu o que é mexer isso aqui. E, sinceramente, deputado Castelo Branco, ele vai topar enxugar qualquer parte desse projeto. Ele tira todas as fundações, ele pode tirar todas as instituições, fundações, autarquias, empresas, mas não vai enxugar o 24. Porque a razão de ser desse projeto é o artigo 24, que é onde em uma canetada ele passa a conta para a população, ou seja, o custo do poder público, que já vem aumentando durante os anos, vai ficar ainda maior. E eu quero ver diminuir. Eu nunca vi diminuir. Eu nunca vi reforma para enxugar despesas. Aliás, até me estranha, porque quando a gente vê o orçamento projetado para o ano que vem, a estimativa deles, a gente vê que vai aumentar as despesas.
É um ano de crise, mas vai aumentar as despesas. E sempre com aquele argumento de não, pela necessidade de se manter os serviços essenciais. E aí eu lhe pergunto, como é que para o orçamento do ano que vem, que ele amplia em relação ao orçamento do ano passado, sem contar a questão da pandemia? O orçamento projetado desconsiderando a queda de arrecadação com a pandemia. E aí, quando ele fala que é para manter os serviços essenciais, eu quero que ele me justifique como que para 2020, sem ter a pandemia, sem projetar a pandemia, ele estimava que ia gastar 24 bilhões e 561 milhões de reais com saúde. Com saúde. Gastou-se cerca de 3 bilhões, eu já questionei muitos gastos aqui que estão sendo computados como combate ao Covid, e não parece que são, tem gastos ali muito misteriosos, que eu já estou fiscalizando em cima, e já vim aqui nessa tribuna denunciar. Como é que para 2021 ele só projeta que vai gastar 23 bilhões e 740 milhões de reais? Vai diminuir o gasto com a saúde. Não é o essencial? Não é o que esse projeto quer resolver aqui? Como que ele explica isso? E ao mesmo tempo, deputado Sérgio Vitor, quando a gente fala de custeio, olha que dados interessantes. Eu vou falar de 2019, porque 2020 não se encerrou o exercício ainda. Mas em 2019, só com passagens de locomoção, o Estado gastou 750 milhões de reais. Serviços de terceiros, consultoria, vigilância, limpeza, todos aqueles contratos administrativos, 17 bilhões de reais. Contratos de gestão, 6,1 bilhões, isso em 2019. Aí em 2021, um ano de contenções de despesa, um ano de déficit, sabe quanto ele prevê que vai gastar com passagens de locomoção? 1,3 bilhões. 1 bilhão e 300 milhões de reais do dinheiro do pagador de impostos. Com serviços de terceiro, consultoria, vigilância, limpeza, 19 bilhões e 700 milhões de reais. E com contratos de gestão, 8 bilhões e 100 milhões de reais. Não dá para enxugar nada? Difícil. Não dá para cortar nada do que está colocado aqui? Difícil. Agora, quem que vai arcar com tudo isso? Você, quando ele pretende, com o artigo 24, que eu já expus aqui está o segredo do projeto. Está aqui o truque, está aqui o aumento de impostos descarado, está aqui o cavalo de Dória. Quando ele diz, ele pede uma autorização para o Poder Executivo de reduzir os benefícios fiscais, e todo mundo, nossa, reduzir benefício fiscal, o cara acha que é o crédito presumido que o governo deu, não sabe se lá deu os quando para a JBS, que está protegido por sigilo fiscal. Todo mundo tem essa impressão. Só que ele cria uma figura jurídica aqui, inexistente, quando no parágrafo 1º ele fala que, para efeito desta lei, equipara-se a benefício fiscal ali que está fixado em patamar inferior a 18%. Da onde ele criou isso? Eu quero saber na lei aonde ele arrumou essa definição. E não adianta governador vir na TV falar, eu só vou crescer 20% por 24 meses. Cadê isso aqui no texto do projeto? Coloca no projeto. O governador do PSDB, o Eduardo Leite, pelo menos teve a hombridade de mostrar no projeto que ia aumentar a alíquota. Até porque é inconstitucional o projeto dessa forma. É inconstitucional um projeto dessa forma, onde ele pede uma autorização para aumentar a alíquota de imposto de ICMS por decreto. Isso aqui, gente, o fim é claro. Quem tiver que pagar mais por isso, e aí vai aumentar, como o deputado Arthur Duval fala aqui, o remédio da vovó, já que se cobra 12% de medicamentos genéricos, vai aumentar o preço do tijolo. Casa própria, deputado Barba. Está aqui, ó. Olha as alíquotas, tijolo, cerâmicos e tijoleiras. 12%. Telhas cerâmicas. Para concluir, deputado. 12%, ou seja, gente, quem votar a favor desse projeto, que fique bem claro, está passando a conta dessa crise para aquele que mais sofreu, a população paulista. Tenho também a hombridade de assumir isso aqui. Questão de ordem, presidente? Os dois são questões de ordem? A minha é uma questão de ordem. Vossa Excelência, questão de ordem? Mas eu faço a sessão pela ordem para o deputada Janaína Pascoal, pela ordem. Excelência, pelo PSL, vamos encaminhar o Major Meca e eu dividindo o tempo, Excelência. Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra, já convido a subir à tribuna
Eu faço a sessão, deputado Campos Machado, questão de ordem. Deixe que o senhor me garanta na outra, pode ser, presidente? Senhor. Deputado Campos Machado. Senhor presidente, a minha questão de ordem, ela se refere a uma outra questão de ordem que eu não havia atentado ainda, apresentada pela nobre deputada professora Bebel, que citou o artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar. Artigo 17º. Normas gerais de licitação e contratação, todas as modalidades para administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, 10º, e para as empresas públicas, sociedades de economia mista. O que a deputada Bebel trouxe nessa questão de ordem é que a nossa Assembleia de São Paulo não tem competência nenhuma para legislar a respeito... Está correndo, deputado Campos. A respeito de transações, vendas, ou seja, o que for equivalente de imóveis. Está aqui, artigo 22. Infelizmente, deputado Bebel, eu só fui ler agora, e essa questão de ordem é de 1º de outubro, não foi respondida ainda pela presidência. Enquanto isso, a questão de ordem apresentada pelo nobre deputado do PMDB foi respondida ao sabor dos ventos. Deputado Campos, essa questão de ordem já foi apresentada, Bebel, no momento oportuno nós vamos responder. Eu estou reiterando. Perfeito, deputado essa Campos. questão. É que vocês não estão apresentando, deputado, a questão de ordem. Estou apresentando sim, senhor presidente. A mesma questão de ordem duas vezes não é regimental, deputado Campos. Eu estou preocupado, entendeu? Deputado Campos, qual é a questão de ordem, Vossa Excelência? Por favor, deputado Campos. Simples. É saber se essa Assembleia tem condições constitucionais, alicerce constitucional, para admitir venda ou transação de imóveis que são propriedade do Estado. Essa é a minha questão de ordem. No momento oportuno, simples. vou responder, Vossa Excelência. Meu tempo não terminou ainda. É que, Vossa Excelência, o tempo só vale se existir questão de ordem, deputado Campos. 39, Vossa Excelência 38, não está 37, apresentando 36. Questão de ordem, deputado Campos. Essa não é uma questão de ordem. O que é questão de ordem, Vossa Excelência? Ao deputado Major Meca. O que é questão de ordem? Corta o som, presidente. Corta o som. Senhoras, senhores deputados, na data de hoje, no dia 13 de outubro de 2020, eu estive no Hospital do Mandaqui, em fiscalização, por volta de umas 10 horas da manhã. Os senhores devem saber o que foi que eu me deparei, né? Na data de hoje, no Hospital do Mandaqui. Um pronto atendimento, com aproximadamente umas 60 pessoas, entre idosos, pessoas do grupo de risco, todas ali, todas misturadas, não tem ninguém controlando, e um médico para fazer o atendimento dessas pessoas. Um médico para atender mais de 60 pessoas. Senhoras de 70 a 75 anos de idade, esperando mais de 40 minutos para ser atendida. O corredor da enfermaria, o que havia naquele corredor, na data de hoje no Hospital do Mandaqui? Uma fila de macas, com pacientes que desde domingo está no corredor do Hospital do Mandaqui. Um hospital que hoje tem em vigência 3 contratos de terceirização, somando mais de 30 milhões. Contratos esse feito com uma organização de saúde do Hospital da Santa Casa de Birigui, onde o presidente foi preso a semana passada ou retrasada pela Operação Raio X. E aí, por esse ralo que está escorrendo o dinheiro dos impostos do povo de São Paulo. E é para vocês que estavam hoje
que eu estive com vocês no pronto atendimento do Hospital do Mandaqui, é para vocês que o João Dória está repassando a conta de toda essa incompetência de gestão do recurso público. E eu fico perplexo, sim, com irmãos de farda que estão nesse plenário, que têm coragem de apoiar e votar num projeto do governador João Dória, que mentiu para todos nós, policiais militares, civis, técnicos científicos, policiais penais, mentiu dentro dos nossos quartéis. Para quem não sabe aqui, vocês passam na Avenida Tiradentes 440, vocês veem aquele prédio imponente do 1º Batalhão de Choque, que foi reformado recentemente. Vocês acham que foi o governo que reformou? Eu fui tenente-capitão lá, que lá estava caindo os pedaços. A iniciativa privada, que num consórcio reformou o nosso quartel. Chovia mais dentro que fora. Os senhores veem a farda imponente dos policiais da rota, que eles hoje ostentam. Vocês pensam que foi o governo que deu aquela farda? Não foi. Foi a iniciativa privada. E o governador, meus irmãos de farda que estão aqui nesse plenário, inclusive do Exército, os senhores têm coragem de votar com um homem que mentiu para todos nós. Os senhores sabem o que é o preço da traição e da mentira para todos nós. Um compromisso para nós tem um valor muito grande, a palavra tem um valor muito grande. E esse homem se apalavrou, se comprometeu e nos traiu. E os senhores têm coragem de vir aqui, dar o precioso voto dos senhores a esse governador que está fazendo isso com o povo de São Paulo. Entrem nos hospitais, nos pronto atendimentos. Entrem nas escolas do estado. Reboco caindo. Fios de tomadas, colocando em risco a segurança de crianças. E os senhores querem que o povo pague a conta do Covidão? Pelo amor de Deus, tenham um mínimo de bom senso com o povo de São Paulo. Nós representamos o povo, a vontade popular, e não o que determina um ditador. Independência dos poderes no estado de São Paulo é somente no papel, na teoria. Não existe essa independência. O governador manda em tudo aqui no estado de São Paulo. E nós não podemos permitir isso. Aumentar impostos do povo que está na periferia abandonado. Eu patrulhei por 31 anos. Eu estive nas ruas. Não tenho 30 anos na política. Mas eu tenho 31 anos junto ao povo de São Paulo, que está abandonado. Por isso que tem que falar que pancadão é cultura. Que é isso que querem enfiar a goela abaixo dos nossos jovens. Ouvi, como eu já ouvi, de um pai de família, morando num casebre, falar para mim: major, meu filho falou para mim que quer ser médico, quer fazer faculdade de medicina. Eu chorei na hora porque eu não tenho o que responder para ele. E é isso que os senhores submetem os cidadãos do estado de São Paulo, as pessoas mais carentes. Vou passar a parte da minha fala à deputada Janaína Pascoal. Regimental, a deputada Janaína tem o tempo remanescente do deputado Major Meca. Obrigada, senhor presidente. Agradeço o colega também. Precisarei, na próxima votação, encaminhar novamente para explicar a questão dos destaques. Porém, é muito importante que fique claro que muitos do que subiram aqui para me atacar
subiram porque gritaram, gritaram, gritaram e não conseguiram nada. Se eu tivesse seguido, como muitos queriam que eu seguisse, apenas obstruindo, tentando fazer com que o projeto não fosse adiante, sabe o que aconteceria hoje? O projeto teria passado na íntegra, porque estão querendo criar o factoide de que eu fui o voto decisivo. Não fui. O governo tinha aqui os 48 com o voto do presidente, que contou aqui no total. Seriam necessários 48 votantes, e desses 48, a maioria, o governo teve 48 sims, mais o voto do presidente, e apenas 35 nãos. Isso significa que eu não fui o voto determinante para a aprovação, mas o meu trabalho foi determinante para conseguir salvar 4 empresas, os fundos das universidades, da FAPESP, o trabalho do coronel Nishikawa aqui, ó, foi determinante para salvar o fundo da PM. Nós conseguimos tirar o ITCMD. Então eu respeito aqui todos os posicionamentos. Os meus colegas têm direito de votar, não votar. Ao votar, votar como bem entendem. Mas a verdade é uma só. A oposição subiu aqui para gritar de inveja. Porque não fizeram nada, porque não fizeram aglutinativa, porque não apresentaram método de votação. Trabalho parlamentar não é só xingar os outros, não é só perseguir quem pensa diferente, não é ficar gritando o nome de ninguém, é colocar no papel a sua convicção. Desde o primeiro momento eu disse, se deixar FURP, Oncocentro e MESC, isso não passa. Não passa. E eu fui até o final, lutando pelo que eu acreditava. No meio do caminho, conheci o trabalho do ITESP. Gostaria de colocar aqui SUSEM, CDHU, gostaria. Mas a verdade é uma só. O projeto ia passar na íntegra, porque o governo trouxe todos os votos. Então, nós conseguimos aqui, hoje, possibilitar a votação destacada sem a ajuda do PT, nem do PSOL, nem do PCdoB, porque eu implorei para assinarem a minha emenda aglutinativa. E disseram não, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Então é o seguinte, eu fiz uma escolha, assumo a minha escolha. Escolhi salvar os serviços de saúde importantíssimos para os mais pobres. Subir aqui e ficar dando showzinho é fácil. É fácil. Difícil é trabalhar. Difícil é correr atrás do que se acredita. Então que fique claro. Hoje nós estamos salvando 4 empresas, os fundos das universidades, da PM, da FAPESP, tirando o imposto confiscatório do ITCMD. Eu gostaria de conseguir mais? Gostaria, deputado Barros. Gostaria, mas o parlamento é a arte do possível. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Peraí, quem pediu primeiro? Eu. Deputado Janones, é questão de ordem? É questão de ordem. Oi. Desculpa. Pela ordem, senhor presidente. O meu não é questão de ordem. Então, mas qual os dois pediram pela ordem primeiro, deputado? É que o meu estava desligado. O meu não é questão de ordem. Então, mas quem dos dois pediram pela ordem? O meu é para encaminhamento, presidente. Não sei se é questão de ordem. Então, deputado Barros... Quero indicar o deputado Barros Monhos para encaminhar para a bancada do PSDB. Para o tempo regimental, você tem a questão de ordem. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno, a presente questão de ordem sobre a tramitação do projeto de lei 529/2020, que neste momento passa pelo processo de votação em plenário. O parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emitido pelo relator especial designado pelo presidente da Assembleia Legislativa, não teria se pronunciado sobre a inexistência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro das leis, como reza o artigo 113 da Constituição Federal. Embora inicialmente pareça ser competência da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, por ser norma constitucional, deveria ter sido feito pela Comissão de Justiça, e não foi.
Assim, fica evidente o prejuízo na análise legislativa do mérito do projeto de lei 529 de 2020, sem a existência dos dados financeiros necessários à compreensão dos diversos assuntos tratados no projeto, como o aumento da contribuição para o IANSP, a extinção de diversas entidades, o aumento de tributos, a retirada de isenções e alienação de imóveis, dentre tantas outras medidas administrativas. Assim, diante de tais constatações, questiona-se o parecer apresentado pelo relator especial em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Redação não foi omisso ao deixar de se manifestar sobre elemento essencial para a apreciação de uma propositura? Era isso, senhor presidente, essa é a minha questão de ordem. Senhor presidente, receba a questão de ordem, Vossa Excelência, eu responderei no momento oportuno. Palavra ao deputado Barros Munhoz para encaminhar. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos honra com sua presença, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, que me sinto extremamente honrado de ser chamado como membro da velha guarda. Quem leu ontem a entrevista com o monarca, o grande monarca, e a sua saudade de frequentar a sua Madureira e a sua Portela, entende o sentimento que eu estou vivendo nesse momento. Mas eu queria dizer o seguinte: o monarco, desculpa, já promovi a monarca, isso mesmo, obrigado. Eu queria dizer o seguinte, deputada Janaína, eu pouco tenho a acrescentar ao que a senhora disse. Isso daqui virou um campo de futebol ao invés de um plenário de Assembleia. Ou, sei lá, uma quadra de tênis. Aqui se esquece que cada parlamentar que chegou a esta casa foi eleito pelo povo. E é o povo que ele deve ser fiel. E é o povo que ele deve corresponder à expectativa. E é pelo povo que o elegeu, acima de tudo, que ele é com esse povo que ele tem compromisso. Então, eu fico pasmo aqui de ver as pessoas criarem uma fantasia que está se criando imposto, que não tem lei que esteja aumentando, que diga que isso é benefício fiscal. É a lei de responsabilidade fiscal, minha gente. A lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, está aqui para quem quiser ler. Artigo 14, parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão, etc, 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 etc. Então está claríssimo. E ainda insiste-se em dizer que aqueles que têm o ICMS hoje de 7%, vão ter que pagar 18%. Não é verdade. A redução é de 20% do subsídio concedido. O subsídio, para quem paga 7%, foi de 11%. É a diferença entre 18% e 7%. As pessoas sabem disso, especialmente os brilhantes deputados e economistas do Novo, que são professores nesse tipo de assunto. Não, minha gente, a grande verdade é que eles querem aqui uma política onde o governo perca e a oposição vença. Em que lugar do mundo que funciona isso? Será que é nos Estados Unidos? Será que na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos o democrata abre mão da maioria para o governo? E será que no Senado o governo abre mão da maioria para os democratas? Será que na China é assim? Será que na Rússia é assim? Será que na França é assim? Será que na Inglaterra é assim? Em lugar nenhum do mundo é assim, minha gente. Então é uma coisa infantil
É um show dantesco que se está fazendo aqui. E com ofensas pessoais, viu, senhor presidente? Eu queria reiterar esse meu apelo, que o regimento seja cumprido. O que está se fazendo aqui pode levar a uma tragédia. Pode haver uma tragédia a qualquer momento nesse plenário. Porque ninguém é obrigado a aguentar as ofensas que aqui têm sido praticadas. Esta casa merece respeito. E aqui deve prevalecer o voto. Eu falo alto, mas não é no grito que se ganha, não. Eu estou em paz com a minha consciência. Deputada Janaína tem razão. Não foi só Vossa Excelência que lutou. Eu lutei bravamente pelo ITESP. Todo mundo sabe disso. Aliás, o secretário veio aqui e se colocou de peito aberto à disposição para responder qualquer pergunta. Fomos lá quantos? Meia dúzia? 8. Não mais do que isso. Então isso daqui é um cenário. O povo está muito pouco preocupado com o 529. É verdade, eu defendo a permanência da SUSEM. Eu defendo a permanência da EMTU. Eu acho um absurdo que se extinga a EMTU e que se transfira as suas atribuições para a Artesp. Mas tudo isso não termina hoje, meus amigos. Eu acredito sim que o governador vai cumprir o seu compromisso de não permitir acréscimos nos remédios e na cesta básica. É ululantemente óbvio que ele vai querer fazer isso. Então não há porquê. E nós já vivemos aqui, minha gente. Deputado Enio Tato, eu quero até parabenizar. O senhor é sempre brilhante, contundente. Discordo da maior parte das coisas que Vossa Excelência fala, mas há uma coerência. Eu vou tomar a liberdade, deputado Barba, de citar um exemplo aqui que me emocionou muito. O senhor foi violentamente questionado de votar a favor dos subsídios para a indústria automobilística. Mas o senhor votou. Sabe por quê? Porque o seu compromisso, acima de tudo, era com os seus colegas de trabalho, na Ford, que o senhor tinha trabalhado. E eu voto com a consciência tranquila, porque os eleitores, os amigos, que me cumprimentam e me abraçam nas ruas de Itapira, de Mojimirim, de Mogi Guaçu, de Amparo, de Pinhal, de todos os municípios que eu represento nesta casa, me dizem: continue na luta, mas não faça o jogo do quanto pior, melhor. Eu votei no possível. Obrigado, meu líder Camarinha, grande artífice desse acordo, Reinaldo Augusto, Bragato e tanta gente mais. Não foi só a deputada Janaína, mas ela foi, sim, a grande condutora desse processo. E nós não temos que ter nenhum complexo de prestar essa homenagem a ela. Vamos em frente. O mundo não acaba hoje nem amanhã. E nós vamos cumprir a nossa missão de lutar permanentemente para melhorar as condições de vida do nosso povo e da nossa gente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Arthur. Encaminhar pela liderança patriota. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Barba. Senhor presidente, para fazer uma questão de ordem. Tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo remanescente, o Arthur, enquanto o Arthur se dirige à tribuna. E é muito rápida a questão de ordem, presidente. É só assim, nós fizemos um trabalho virtual, que nós, para fazermos qualquer coisa, apoiamento, projeto, tal, tudo, nós tínhamos que fazer os aceites pelo e-mail, certo? O e-mail oficial de cada deputado. É sobre o tema, tá? Eu tenho coletado 33 assinaturas sobre esse tema, desse projeto, para uma abertura de um pedido de CPI. E eu quero saber se só com essas assinaturas eu já posso protocolar junto à mesa, ou se porque as CPIs estão andando no modelo virtual, se eu tenho que pedir o aceite de cada deputado no modelo virtual. Essa é a minha questão de ordem, só para... Eu acho que não é nem uma questão de ordem, é até uma questão de esclarecimento
né, do que questão de ordem. Só para, se o senhor puder me esclarecer isso. Já respondo, agora, oportunamente respondo Vossa Excelência, vou apenas para não falar coisas erradas para Vossa Excelência, vou consultar aqui e já respondo. Deputado Arthur tem a palavra, Vossa Excelência. Boa noite, pessoal. Difícil ver a casa cheia assim até essa hora, hein? Provavelmente o governo deve estar pressionando bastante, né? Para o bem ou para o mal, quando o Dória quer, ele enche a casa, não é mesmo? É triste ver o pessoal aqui, né? Lutando aqui pra caramba para tentar obstruir o projeto, mas não tem jeito, né? Bater de frente com o que a gente chama de sistema nem sempre é fácil. É uma luta inglória, não é não, Meca? Quantas dessas você já não participou? Não é mesmo? É difícil, cara, é difícil. A gente fica aqui até tarde, a gente vai, obstrui, faz não sei o quê, só que não tem jeito. Quando o governo quer, o governo põe todo mundo aqui. E é aquela história, né? A emenda vai sair cara. A emenda vai sair bem cara, né? Roquinho, você está mais calmo? Espero que você esteja mais calmo. Vai ganhar emenda, cara. Olha que bacana. Vai ficar bacana para você. Não sei se eu acho que o Carlão te ligou, né? Deve ter te ligado. Falou, ô Roquinho, pô, aparece lá na Lesp, meu, pô. Volta com a gente. Eu sei que é difícil ter o senhor aqui na casa, tal, mas a gente dá um jeito. Vou até ficar curioso para saber, né, como que vai ser a distribuição das próximas emendas, né? Porque o Dória, vocês sabem, né? O Dória vai embarrigar vocês bastante, né? O Dória, assim como o Alckmin, né? Diferente do Serra, é isso que eu ouço aqui na casa, que o Serra era cumpridor de palavra. O Serra, se você fechava um negócio com ele, ele ia lá e cumpria a palavra. Agora, com o Alckmin, até falava assim, o Alckmin, ele teve uma reunião com você, ele anotou tua demanda no caderninho, anotou, então ele não vai fazer. Esse é o papo que eu ouço. O Dória vai no mesmo caminho, né? Quantos aqui não foram feitos de trouxa pelo Dória? Eu sou um. Eu sou um. Não porque eu negocio o cargo ou emenda, porque eu não quero nada disso. Eu não preciso disso, viu? Eu não preciso disso para fazer a minha política. A política não precisa disso. Eu não preciso de um cargo de governo, não preciso de um cargo. Inclusive, eu tive um problema aqui na casa, o Cauê Macri sabe bastante disso. Eu tinha direito a um cargo aqui, né? Que no final das contas, aí por um mal entendido, sei lá o que aconteceu, não deram o meu cargo na liderança do Patriota, e eu, tá bom, abri mão, não tem problema, eu não preciso disso, né? É triste a gente ver que a política nessa casa é feita como o Roque Barbieri disse, né? Cuidando da própria vida, né? Cuidando da própria vida. Cada um aqui está cuidando da sua própria vida. É triste demais é isso. Agora sim, a gente vai cuidar da vida de vocês também, né? A gente vai fazer questão de pegar justamente o pessoal aí que está votando meio que, putz, vamos votar, né, meio escondido, e a gente vai expor. A gente vai expor, que é o que a gente sabe fazer. Eu não sou bom de articulação. Muitos aqui, com certeza, me odeiam de morte. Eu já fui ameaçado de morte aqui, acho que várias vezes. Várias vezes. Se eu ganhasse um centavo para minha campanha, cada vez que eu fosse ameaçado de morte, ia ter panfletinho na cidade inteira aí de Arthur Duval, né? Processo, então, nem se fala. Esse ano eu paguei R$270 mil de processo. Eu estava fazendo a conta hoje. Eu já perdi mais de R$500 mil em processo. E você acha que eu ligo? Eu não ligo não, cara. Já que eu entrei de cabeça, vamos fundo, vamos fundo. Não tem problema não. Se alguém aqui está pensando em me dar um tiro, fique à vontade. Eu não tenho medo não, cara. Não tenho medo não. Quantas pessoas já não vieram me ameaçar, me encher o saco, e eu só faço mais. Presta atenção, quanto mais ameaça vier para mim, mais fermento é pro bolo. Aí é que eu vou falar mais mesmo. E é engraçado que as pessoas falam as coisas nos corredores, mas não tem coragem de falar na minha cara. Né? Tem muito cara aqui que é homem nos corredores, mas na hora de que olha para mim até desvia o olhar aqui. Ó. Engraçado isso, né, meu? O pessoal na hora de ameaçar, de falar que faz, que acontece, que comigo não mexe, que não sei o que lá, nossa senhora, é uma braveza tamanha. E aí o pessoal até fala, Arthur, mas você fica arrumando briga com todo mundo, tal. Eu não arrumo briga com ninguém, cara. Vocês que arrumam briga comigo. Eu não arrumo briga com ninguém. Eu exponho o que está acontecendo. Ou é mentira, Roquinho? Que, sei lá, talvez você tenha mais emenda agora. É mentira o que eu estou falando? Eu não sei. Estou perguntando só. Perguntar não ofende, né? Sei lá, você vai ter, não sei, um carguinho no governo, é isso? Você acha, vamos ser sinceros, meu. Vamos ser sinceros. Você acha que o Carlão vai chegar no Dória e falar, meu, Dória, tem um deputado lá chamado Roque Barbieri. Esse merece, o Dória falar, esse merece cargo.
esse merece emenda, esse lutou para isso. Você acha, Roquinho? No fundo, vamos ser sinceros, no fundo, você sabe que o Dória está fazendo a gente de trouxa, né? Você sabe, né? No fundo, assim, quando você chega em casa, você fala, puxa vida, meu. Será que eu sou um trouxa? Né? Porque é fogo, cara. Vai custar caro. Vai custar caro. Vocês sabem que vai custar caro. Tem muita gente aqui que, cara, vota assim, não tem jeito, né? Cara que, tá com o partido porque se elegeu porque precisou de fundo eleitoral, precisou de tempo de TV, precisou de favor, precisou abraçar alguém ali que vocês não gostam para fingir que tá para ficar bom na foto. Né? Ainda bem que essa mácula eu não carrego, eu não preciso disso. Né? Pago o processo pra caramba, sou ameaçado, sou odiado, sou xingado, mas não tem problema. Eu não preciso tirar foto com ninguém que eu não gosto. Isso é muito bom para mim. Eu não preciso puxar saco de ninguém. De ninguém. Aqui eu posso brigar com qualquer um aqui. Não tenho problema nenhum em brigar por aquilo que eu acredito. Agora deve ser fogo demais, cara, ter que justificar para si mesmo porque está fazendo isso. Né? É muito triste, é muito triste. Tem outros deputados aqui que podem virar o voto. Né? Por exemplo, o pessoal do Podemos. Né? Pessoal super gente boa. O Ataí de Teruel, o Márcio da Farmácia vai votar, sim, para aumentar imposto. É triste isso, Márcio. Você é um cara gente boa pra caramba. Todas as vezes que a gente se conversou aqui, cara do diálogo, cara gente boa pra caramba. O Ataí de Teruel, sem comentário. Putz, cara gente boa pra caramba. O Bruno Ganens escapou dessa, hein? Não, tô de licença, hein? Vou fazer minha campanha aqui. Fugiu da briga, fugiu da raiva. Eu podia fazer isso também. Podia tirar licença, ficar de fora dessa. Podia falar, não, pessoal, vou fazer minha campanha ali, ó. Eu viro deputado depois. Tô aqui, ó. Amanhã cedo já tô na batalha para conseguir voto com a cara limpa. Agora eu tô aqui, ó. Eu tô aqui para falar não a isso. Eu poderia ter fugido. Falar, não, tô em campanha, deixa quieto, essa batalha eu não quero. Eu vou lutar essa batalha até o fim. Posso perder, mas vou perder com honra. E vou te falar, daqui anos isso aqui vai ser comentado. Todas as vezes que eu for pedir voto na minha vida vão lembrar desse discurso. Todas as vezes que eu for pedir voto na minha vida vão lembrar da minha atuação aqui dentro. E a de vocês? Tem algum ponto que vocês gostariam de esquecer? Porque eu vou lembrar. Eu vou fazer questão de lembrar. Vai ser fogo, hein, Roquinho? Imagina, Roquinho. Fala, puta, aquele moleque lá, meu. Como é que você me chamou de bosta, né? Aquele bostinha lá subiu na tribuna e falou coisas que, sei lá quantos anos você está nessa casa, nunca ninguém teve coragem de te dizer. Dizem, né? Não sou eu que estou dizendo. Dizem que você anda até com um negócio aí na cinta para ver quem tem coragem de falar. Eu estou falando olhando na sua cara aqui, ó. Use. Faça uso. É isso que te faz mais homem? Faça uso. Eu estou aqui de peito aberto lhe mostrando. Eu sou o mesmo cara aqui embaixo e lá na rua. Faça uso. Faça uso. Porque eu vou te falar, ó, de ameaça, eu já estou com as costas quentes já. Estou acostumado já. Não é isso que me ameaça, não. O que me ameaça, o que me enche o saco, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Antes de eu ser deputado, antes de eu ter voz, antes do que eu falar repercutir para centenas de milhares de pessoas, muitas vezes até milhões de pessoas, eu ficava revoltado por causa das injustiças que eu via e eu falava, se um dia eu tiver a oportunidade de falar na cara deles tudo o que eu penso, eu vou falar. Então eu não vou trair a mim mesmo. Eu nunca vou me esquecer de onde eu vim. Sempre que eu tiver a oportunidade de olhar no olho de cada um de vocês e falar que vocês estão nitidamente atrapalhando a vida de todos os paulistas, eu vou falar. E é o que vocês estão fazendo hoje aqui, ó. É impressionante. Eu nunca vi a casa cheia para fazer um projeto que preste. Agora nessa porcaria, na hora de aumentar, inclusive o Barros Munhoz falou aqui que é uma fantasia dizer que é aumento de imposto. Eu peço, já que elogiou o pessoal do Partido Novo, que mostre na lei onde está escrito diferente do que eu interpretei, porque então eu devo ser muito burro, eu devo ser analfabeto. Porque eu li lá e para mim está muito claro. Para mim, para os deputados do Novo, para todas as equipes técnicas, para todo mundo que entendeu o projeto, é aumento de imposto sim. É aumento de imposto sim. Enfim, pessoal, a gente sabe que a gente está ganhando tempo aqui para a tragédia anunciada que vai acontecer por um voto. Mas não tem problema. Eu vou usar esses vídeos com orgulho, porque isso aqui faz parte da minha história, faz parte de tudo aquilo que eu vou falar
quando eu for pedir voto de novo, olha a minha atuação ali, ó. Olha lá o que eu estava fazendo. E vocês vão ter... Será que vai ter dia que você vai falar, putz, esse dia é melhor não lembrar? Eu quero lembrar desse dia aqui para sempre. E vocês podem ter certeza que vai ser lembrado. Tá bom? Então, eu quero agradecer aí a presença de todos. Espero que o João Dória pague caro, né, por cada voto de vocês. E quando ele fizer vocês de trouxas, vocês lembrem e falam, putz, bem que aquele moleque, aquele mamãe falei lá, avisou. Vocês vão ser mais um trouxa na mesa do Dória. Pode anotar o que eu estou falando. Em votação, os favoráveis como se encontram, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Teonílio Barba. Para pedir uma verificação de votação. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Teonílio Barba. Queria fazer uma comunicação, senhor presidente, sobre nesse momento, votação. Como nós estamos no processo de votação e tem 4 minutos para aguardar, não tem problema nenhum a gente conceder, vai atrapalhar em nada o andamento da sessão, a comunicação ao deputado Teonílio Barba. Não, presidente, é sobre só agora o roteiro de votação, que agora vamos votar o substitutivo, ok? Então o pedido é para todos os deputados que estão contrários ao projeto não dar nenhum tipo de voto, nem abstenção, nem contra, nada. Vamos esperar o governo novamente, que quase não conseguiu botar 48 votos. Conseguiu botar 48 votos porque alguém traiu, porque alguém doou o voto, porque alguém fez isso, certo? Então vou pedir a todos os deputados, é um pouco de paciência, mas nós não vamos votar agora. Vamos ver se o governo tem 48 votos. Na primeira, no método, quase que não teve. Quase que não. E depois nós vamos discutir isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barba, só para fazer uma correção, nesse momento estamos votando o substitutivo. Exato. Sem a parte destacada, tá certo? Exatamente. A parte destacada do item 2 do roteiro está fora do substitutivo. Exato, é só substitutivo. Apenas substitutivo, tirando as partes destacadas. As destacadas, exatamente. O que nós estamos votando não consta. Concordo plenamente. A parte destacada que nós faremos a votação. A votação no outro item, exatamente. Para ver se a gente devolve ela para o substitutivo ou tira de vez ela o substitutivo. Concordo plenamente, presidente. Para deixar claro aqui o processo corretíssimo. de Desculpa, senhor presidente. Se deixei, rápida comunicação, senhor presidente. Só um minutinho. Eu afirmei que nós vamos votar agora apenas o substitutivo com as partes e orientando os nossos deputados que são contrários não votar a favor. Esperar vocês botarem 48 votos. Vocês botou 48, aí nós vamos votar contrário. Aí depois nós vamos para o item 2, que engloba todas aquelas alterações que tem, que é o item 2. Só ok, uma correção. O governo colocar os votos, deputado Barba. Não vocês. Senhor presidente, apenas para fazer uma errata rapidinho da minha fala, eu havia dito que a bancada do Republicanos inteira estava votando favorável a esse projeto. É uma injustiça enorme da minha parte. Por isso, fazendo aqui a correção, a deputada Edna Macedo, que é uma guerreira, está lutando contra o 529 desde o início. Apenas isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Com a anuência do meu líder, colocar o PP em obstrução. Pela ordem, presidente. Tem anuência do líder, está em obstrução progressista. Uma rápida comunicação, presidente. Passo a palavra ao excelente deputado avisar Carlão todos Piatari. os deputados que, se houver quórum agora no substitutivo, nós temos ainda mais uma votação que é para destacar e retirar do texto os projetos que foram feitos em relação às empresas públicas, o TCMD, os fundos que nós, universidades, FAPESP, todas elas, presidente. Perfeito. Ainda tem mais um item a ser deliberado essa noite. Quem que me pede? Deputado André do Prado. Colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Daniel José. Novo em obstrução. O novo está em obstrução.
Pela ordem, presidente. Deputado Caio França. Para colocar o PSB em obstrução. O PSB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jorge Wilson. Para colocar o Republicanos em obstrução. Está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Márcio. PDT em obstrução. PDT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barba. Para botar o PT em obstrução, PT está em presidente. obstrução. Deputado Gambale. Por o PSL em obstrução. PSL está em obstrução. Deputado Campos Machado. Voto PTB em obstrução. PTB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Alex. Para colocar o PSD em obstrução. PSD está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputada Leci Brandão. PC do bem em obstrução. PC do bem em obstrução. Pela ordem. Deputada Mônica. Pessoal em obstrução. Pessoal em obstrução. Pela Deputado ordem, Nery. Vou colocar o Avante em obstrução. Avante em obstrução. Mais algum partido colocar em obstrução? Pela ordem, presidente. Deputado Arthur. Patriota em obstrução. Patriota em obstrução. Neste momento, estou abrindo os terminais eletrônicos para que os parlamentares possam realizar seu voto sim, não ou abstenção. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Gil. Presidente, estou sem partido para me colocar em obstrução. Você está em obstrução, deputado Gil Diniz. Pela ordem, senhor presidente. Quem me pede pela ordem? Deputado Vinícius Camarinha. O PSB está em obstrução. O PSB está em obstrução. Neste momento, vamos passar, aqueles deputados que estão encerradas as votações eletrônicas, vamos passar as votações pelos microfones de à parte, para aqueles deputados que não conseguiram realizar os seus votos. Pela ordem, deputado Mauro Bragato. Voto sim. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Barros Munhoz. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Deputado presidente. Paulo Correia. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Roque Barbieri. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Analice Fernandes. Consignar o meu voto como sim. Está registrado o voto sim da deputada Analice. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto nesse momento. Não tendo... Pela ordem, presidente. Deputada Mônica. Para registrar meu voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Wellington Moura. Para votar sim. Está registrado o voto sim, deputado Wellington Moura. Pergunto se existe mais algum registro de voto. Deputado Coronel Telhada. Pela ordem, presidente. Só um minuto. Pela gente, ordem. Só um minuto. Deputado Coronel Telhada. Pela ordem, senhor presidente. Como vota Vossa Excelência? Coronel Telhada vota não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Só um minuto, gente. Deputado Nascimento. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Delegada Graciela. Pela ordem, senhor presidente. Como vota Vossa Excelência? Voto não, senhor. Está registrado o voto não Pela de Vossa ordem. Excelência. Deputado Ricardo Melão. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Enio Tato. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Letícia. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto Pela não ordem, de Vossa presidente. Excelência. Deputado Meca. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Campos Machado. Não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jorge do Carmo. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputada senhor Marta presidente. Costa. Votar não. Está registrado Pela o ordem, voto não de presidente. Vossa Excelência. Deputado Daniel José. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Bebel. Para votar não, Está senhor registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Valéria Bolsonaro.
Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Douglas Garcia. Para votar não e fora Dória. Está registrado o voto Pela não ordem, de senhor Vossa presidente. Excelência. Deputada Leci Brandão. Votar não. Pela ordem, senhor registrado o presidente. voto não, deputada Leci Brandão. Deputado Ed Thomas. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Érica Malunguinho. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Márcia Lia. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Sargento Nery. Sargento Nery vota não. Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado Caio presidente. França. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, senhor presidente. Emídio. Deputado Emídio. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Márcio Nakashima. Para votar não, Está senhor presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, Ponte Lopes. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Maurici. Para votar não, Está senhor presidente. registrado o voto não de Vossa Pela Excelência. ordem, presidente. Deputado Gil Diniz. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, Luiz senhor presidente. Fernando. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Sérgio Vitor. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Pela ordem, José presidente. Américo. Eu voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Arthur Duval. Votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem. Rene. Para registrar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Isa Pena. Para registrar voto Está não. registrado o voto não de Pela Vossa ordem, Excelência. senhor Deputado Paulo Fiorilo. Para registrar meu voto Está não. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Carlos Gianazzi. Para registrar o meu Está voto não. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Teonílio Barba. Para registrar meu voto não, Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Castelo Branco. Castelo Branco, vota Está não. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Não havendo mais registro de voto, neste momento passamos à alteração de voto. Pergunto a algum senhor ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alteração de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo de votação 86 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 48 votos sim, 37 votos não. Este presidente que não vota, quórum que aprova o substitutivo apresentado pelo parecer do relator especial em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, salvo as partes destacadas. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Alex. Pode fazer uma comunicação rápida? Não, nesse momento nós estamos ainda no processo de votação, sim. deputado Alex. Não vamos conceder ainda comunicação. Item número 2. Item destacadamente todos os itens Pela ordem, senhor previamente presidente. do relator. Deputado Teonílio Barba. Para indicar o deputado Zé Américo e o deputado Maurici para compartilhar o tempo, falar em nome da Tem a bancada do palavra os PT. deputados para compartilhar o tempo, para encaminhar o item 2. Só lembrando que já estão prejudicados o item 3 e 4 com a aprovação do item 1. Então nós iremos à votação apenas do item 2. Tem a palavra para encaminhar o deputado Zé Américo e o tempo já está começando a correr. Vamos conversar um pouco nós aqui. Vamos conversar aqui, nós vamos conversar. Presidente, só para votar o tempo dele, que ele não tinha chegado na tribuna. É, tá que contando. não adianta ficar conversando, o tempo Não, já está ele- correndo. ele veio direto pra não, tribuna, deputado Zé Américo, eu avisei ele que o tempo já estava Entendeu? correndo, o deputado Zé Américo estava conversando, tem a palavra Vossa Excelência, deputado Zé Quanto Américo. tempo, presidente? Não custa nada, por favor. Restitui Vai, o tempo de Vossa Excelência, pronto. Tá bom. Boa noite, senhores deputados, senhoras deputadas. Quero começar aqui essa fala sobre o item 2. Em primeiro lugar, me solidarizando com meu amigo, companheiro, Roque Barbieri. Eu, apesar de defender uma posição contrária a esse projeto, eu acho que nós temos que ter respeito com a posição das pessoas. O Roque é uma pessoa da base do governo e, como vários outros, está votando na base do governo. Realmente o que me surpreendeu foi a Janaína. A Janaína sim me surpreendeu. E o nosso querido Arthur Duval não falou nada sobre a Janaína. Ficou fazendo provocação contra o Roque, mas não falou nada da Janaína. Né? Então a gente vê que são 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que, de todo modo, fica aqui essa observação. Nós precisamos ter respeito com as pessoas, precisamos
reconhecer que nem todo mundo pensa igual a gente, as pessoas têm o direito de se manifestar. Eu acho, inclusive, que a própria Janaína tem direito de fazer o que ela fez. O problema é que não pode ter dois pesos e duas medidas. Mas eu queria, então, falar aqui do item 2. Senhor presidente, se for assim, não vai dar. Nem eu estou conseguindo ouvir. Bom, e na sequência, quero dizer que o item 2 retira algumas empresas do pacote do governo, portanto, é alguma coisa progressiva, positiva. Porque eu nunca imaginei que nós tivéssemos que votar num projeto do tamanho deste projeto. O impacto desse projeto na vida do Estado de São Paulo é imenso. Tirando tudo aquilo que a Janaína propôs que tirasse, é 1.500 empregos que vão ser mantidos e vão ser cortados 4.000 empregos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que empresas estratégicas do Estado de São Paulo, como a MTU, que é uma empresa que tinha que ser ampliada, fortalecida e ampliada, é uma empresa que não dá prejuízo para o Estado. Empresas como a FURP, de remédios, devia ser ampliada. Controlar o remédio não é uma coisa de preço, é de você ter o controle sobre a produção de um bem estratégico. Enfim, aumentar alíquotas de imposto, nesse sentido eu concordo com meus amigos do Novo. Aumentar alíquotas de imposto, Daniel, José, nesse momento de pandemia, nesse momento que 30%, 40% da força produtiva do Estado de São Paulo se quebra, são comerciantes, pequenas indústrias, todo mundo quebra, e aí você vai aumentar imposto? Não, me parece que é uma coisa de uma irracionalidade que eu nunca vi. Quero dizer, então, que sou a favor de que a gente tire o maior número possível de itens desse projeto. Tudo que a gente puder tirar vai ser importante, né? Porque algumas coisas precisam ser preservadas. As universidades do Estado de São Paulo foram orgulho desse Estado, Barros Munhoz. E elas não foram criadas por tucanos. Elas foram criadas lá atrás, inclusive por homens conservadores, mas que tinham ideia estratégica a respeito do Estado. Foram criadas por Carvalho Pinto, por Lucas Garcês, foi criada por outros homens de outro tempo, conservadores de outro tempo, que imaginavam uma visão estratégica do Estado que acabou. Hoje nós temos uma burguesia oportunista, um empresariado predatório, e na verdade não vê nada além do seu próprio umbigo, e por isso para eles acabar com a universidade ou não, tanto faz. É importante preservar nossas universidades, preservar o dinheiro das nossas universidades. Eu quero terminar aqui, só com uma pequena frase, dizer que o nosso querido Barros Munhoz, faça uma avaliação do mundo hoje, Barros Munhoz, que você vai ver que nem todos os governos têm a maioria que você imagina. Essa maioria, governo tem que ter maioria, isso é só na Coreia do Norte e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na Coreia e aqui. Nos Estados Unidos agora, o Trump tem maioria no Senado, mas não tem no Congresso, não tem na Câmara de Representantes. Na Inglaterra você tem uma maioria conservadora, mas daqui a pouco ele perde essa maioria. Então eu acho importante dizer que só na Coreia do Norte e aqui no Brasil que nós temos uma maioria consolidada que nunca muda. Muito obrigado, um abraço. Maurici, desculpe ter tomado... O deputado Maurici tem o tempo compartilhado com o deputado Zé Américo da liderança do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu
embora tenha sido eleito como cada um deputado, cada uma deputada dessa casa, diferentemente de todos e todas, demorei 19 meses para chegar a essa casa. Mas acho que cheguei num bom momento, porque esse momento me permitiu um aprendizado que talvez eu não tivesse em qualquer outro momento da minha vida. Aprendi muitas coisas e vi outras coisas que só confirmaram o que eu já sabia. O projeto 529 confirmou na minha cabeça que um governo pode ser mentiroso, pode ser cruel e pode ser irresponsável, como esse governo foi. Mentiroso porque não conseguiu demonstrar o déficit alegado. Cruel porque não se preocupou com a extinção de serviços públicos que a nossa população tão necessitada precisa. Eu aprendi e vi nessa casa, mais ainda, vi pronunciamentos inflamados, a favor e a contra. Vi uma bancada inteira, como a do Novo, esgrimindo números, argumentos bem construídos. Vi deputados como o deputado Gil Diniz, o deputado Douglas, os deputados do PSOL trabalhando com o regimento e corajosamente enfrentando o governo e sua bancada aqui. Vi o deputado Barros Munhoz dizer uma coisa que eu já sabia, porque quando o deputado Barros Munhoz, com toda a sua experiência e sofisticação, diz que quem ganha é o governo e não a oposição, ele repete uma máxima que eu ouvi na minha região, deputado, que dizia o seguinte: quem tem a chave de fenda, aperta, e quem tem a rosca, segura. E é isso que está acontecendo aqui nessa casa. O governo e a sua bancada, tão bem dirigida pelo deputado Carlão, aperta, aperta e aperta, usando os seus argumentos, os seus meios, que são legítimos, estão dentro da legislação, estão dentro da lei. E a oposição segura, e segura de forma honrada, e segura de forma eficaz. Porque se algumas empresas serão poupadas ao final desse processo, porque se algumas demissões serão poupadas ao final desse processo, porque se recursos da pesquisa serão poupados ao final desse processo, não o serão em função do oportunismo de alguns, e sim em função da resistência de muitos e muitas. Porque é isso que fez com que o governo, embora possa vencer essa votação, embora possa encerrar esse debate, sai daqui derrotado, porque não conseguiu colocar essa casa de joelhos. Eu ouvi muita coisa interessante, eu ouvi as citações, por exemplo, do deputado Campos Machado, que trouxe para essa Assembleia Dante Alighieri, trouxe Voltaire. Campos Machado, com a sua elegância, sempre nos faz aprender. E eu quero, então, encerrar esse meu pronunciamento, deputado Campos Machado, trazendo um outro poeta, Fernando Pessoa, e dizendo que tudo, que essa luta toda vale, está valendo e terá valido a pena, porque a alma dos deputados e deputadas dessa casa não é, nem será jamais pequena. Obrigado. Pela ordem, presidente. Deputado Campos, quem pediu primeiro? Desculpa, eu não ouvi. Eu não posso ser... Desculpe. Deputado Campos. Eu sou um cavalheiro. Perfeito. E nessa linha eu sou obrigado a... Deputada Mônica. Muito obrigada, deputado Campos. Presidente, queria indicar a deputada Érica Malguinho para encaminhar pela bancada do pessoal e vai dividir o tempo comigo. Tem a palavra, Vossa Excelência. Bom, e a deputada Érica. Eu já estou inscrito aqui agora. Sim. Não cabe inscrição pela ordem, mas vamos todos aqui atentarem nesse momento. Questão de ordem, presidente. Não, o microfone está funcionando. Questão de ordem, presidente.
Deputado Daniel José? Daniel, pois não. Vou caminhar. Questão de ordem, presidente. Pois não, qual a questão de ordem, Vossa Excelência? Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, no termos do artigo 65 do Regimento Interno, a presente questão de ordem sobre a aplicação do disposto na linha A, no inciso 3º do artigo 196 do Regimento Interno desta Assembleia. O Regimento Interno dessa Casa dispõe que, para a aprovação de leis complementares, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros dessa Assembleia. Essa regra regimental deriva da disposição constitucional. De fato, a regra que exige quórum qualificado também está esculpida no artigo 23 da Constituição Estadual, onde lemos o seguinte: artigo 23. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, observando os demais termos na votação das leis ordinárias. A presente questão de ordem tem como objetivo esclarecer a dúvida sobre a interpretação deste dispositivo regimental e do referido mandamento constitucional numa situação bastante peculiar, a saber, a situação na qual se pretende alterar ou revogar os dispositivos de lei complementares, usando para tal finalidade um projeto de lei ordinária. No que toca à deliberação do artigo do PL 529/2020, observa-se que no voto do relator especial, deputado Alex de Madureira, sobre o qual esta Assembleia está sendo chamada a deliberar, encontramos diversos dispositivos que objetivam a alteração de leis complementares. Apenas a título de exemplo, citamos os seguintes dispositivos do voto do relator especial. O inciso 1 do artigo 35 autoriza o Poder Executivo a atribuir funções à TESP, além daquelas funções já atribuídas pela Lei Complementar 914, de 14 de janeiro de 2002. 2. O inciso 2 do artigo 35 autoriza o Poder Executivo a atribuir funções à ARCESP, além daquelas funções já atribuídas pela Lei Complementar 914, número 1025, de 7 de dezembro de 2007. O inciso 2 do artigo 58 altera a Lei Complementar número 1227, de 19 de dezembro de 2013. O inciso 3 do artigo 58 altera a Lei Complementar 1280, de 13 de janeiro de 2016. E por aí vai, tem vários exemplos aqui. Adota-se em nosso sistema jurídico o princípio do paralelismo nas formas ou simetria das formas. De acordo com esse princípio, um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo. Isso vale não apenas para os atos administrativos, mas também na produção legislativa. Observar o princípio do paralelismo das formas significa que, se uma norma demanda quórum qualificado para sua aprovação, então qualquer alteração superveniente da mesma norma ou até mesmo da sua revogação deverá ocorrer exigindo-se o mesmo quórum qualificado. No direito público, este princípio se manifesta em diversas situações. E para terminar, presidente, diante do exposto, esse parlamentar aqui formula em termos bem claros a seguinte questão de ordem. 1. É constitucional um projeto de lei ordinária? Tempo de Vossa Excelência, deputado aqui Daniel. para concluir. Eu recebo a questão de ordem de Vossa Excelência e vou... Só concluir aqui. Não, já deu o tempo de Vossa Excelência, eu recebo e no momento oportuno vou dar a resposta a Vossa Questão Excelência. de ordem, presidente? Não, nesse momento vamos para o encaminhamento da deputada Érica. Deputado Gil. Boa noite a todos, boa noite quem nos assiste pela TV Alesp, deputados, deputadas. Tem uma bravata, eu estava elaborando enquanto eu pensava de como começaria essa fala, tem uma bravata muito interessante no parlamento, que é sobre o termo constitucionalidade. Então todo mundo cita constantemente, é constitucional, é inconstitucional, inconstitucionalidade, inconstitucionalidade. Gente, viver no Brasil, viver no estado de São Paulo é viver numa existência inconstitucional. Se nós não vivêssemos na inconstitucionalidade constante, não teria gente passando fome. A inconstitucionalidade é a regra desse estado chamado nação brasileira, desse estado chamado São Paulo. Repito, se nós não vivêssemos na inconstitucionalidade, não existiria gente que passa fome, que não tem onde morar, que não tem onde dormir. Não teríamos como candidato a prefeito de São Paulo
um projeto de gente, porque aquilo não pode ser uma pessoa, que diz que pessoas em situação de rua não contraem Covid porque não tomam banho. Se esse país fosse sério, se esse Estado fosse sério, se houvesse alguma constitucionalidade, a gente estaria inclusive se ouvindo agora. Por favor, presidente Cauê Macris. Repito, a inconstitucionalidade é a regra. Infelizmente, tem uma coisa muito interessante sobre esse projeto. Na semana passada, eu fiz uma crítica muito forte sobre quem se posiciona a favor do projeto e não se manifesta. Falei da deputada Damares, da líder do governo, Carla Morando, porque nas redes sociais não está lá a defesa em relação ao 529. É tão interessante a forja governista que é o seguinte: simplesmente, uma vez que o governo mudou, entre muitas aspas, de direção, eles mudam junto, sem um mínimo de criticidade. Porque a questão não é coerência em relação ao que está sendo pautado, a questão é seguir a ordem. Seguir a ordem. E em relação a isso, não a coerência. É muito injusto quando a deputada Janaína fala que a oposição não está interessada em trabalhar, não está interessada em criar formas de obstrução ou então de garantir alguma coisa positiva em relação a esse projeto, porque a gente sabe muito bem que a oposição aqui não tem voz, nem tem vez. Aliás, tem voz. Pode subir aqui para falar porque esse é um direito garantido, mas não tem vez. Nunca um substitutivo, nunca um rito de votação, nunca nenhum trâmite seria assinado ou aprovado pelo governo se ele viesse da oposição. Então, isso não confere, não é que a oposição não trabalha, simplesmente é porque o governo se baliza a partir da influência que a senhora tem pelos seus 2 milhões de votos, pela plataforma política que foi alçada a partir de um impeachment. É por isso, por conta, se houve o deputado Arthur Duval, porque ele tem não sei quantos milhões de seguidores. É esse capital político que está em jogo na contemporaneidade política de São Paulo, quiçá do Brasil. Então não é justo dizer que a oposição não tentou de diversas formas, ou tentaria de diversas formas, obstruir o projeto. Inclusive porque para a oposição só tem um projeto possível: o não projeto. É por isso que a gente não assinou nenhum rito, é por isso que ninguém assinou, porque o único projeto possível é um não projeto. E sobre isso nós não vamos fazer concessão. Nós não vamos salvar metade, sabendo que é a totalidade do projeto que está corroída, que está corrompida. É óbvio que é melhor salvar poucos do que perder todos, mas até o fim nós iremos obstruir, nós iremos dizer não, porque a garantia dos que ficam não é permanente. O deputado Barros Munhoz subiu aqui para falar uma coisa muito interessante. Vejam bem, São Paulo tem uma prepotência gigantesca de se achar o umbigo do país, né? A locomotiva do país, só que está descarrilhada, a gente está percebendo. A locomotiva do país. Apesar da grandiosidade de habitantes e econômica, São Paulo é um estado, não é um país. São Paulo não é uma União Federativa, então é impossível comparar São Paulo, o parlamento paulista, com o parlamento francês, inglês, da Rússia, onde quer que seja. Inclusive porque não precisa nem ser um especialista de política internacional para entender, para saber, pelo senso comum, que nesses países, assistência social é coisa séria. Discutir habitação é coisa séria. Se você quer comparar a briga do Parlamento Europeu e do Parlamento Brasileiro, vamos pensar quais são os problemas que são discutidos lá e aqui. Vamos pensar qual o déficit habitacional na França, na Inglaterra, na Rússia. Nós estamos aqui extinguindo uma empresa que
simplesmente precisa cuidar de um déficit de 1.800.000 domicílios. A CDHU vai ser extinta. E é isso que eu queria que quem vota a favor desse projeto dissesse nas suas redes sociais. Dissesse, olha gente, por conta do equilíbrio de contas, eu vou votar a favor da extinção da CDHU. Por que não falam isso? Sabe por quê? Porque esse projeto é uma persona não grata. Ninguém quer embalar esse Mateus. O Mateus está parido e ninguém quer embalar, vai colocar ele para andar sozinho, compulsoriamente. Como assim o é de diversas formas aqui nessa casa? Assim o é de diversas formas nessa casa. Voltando, porque a Janaína fez uma fala muito séria, a deputada Janaína. A deputada Janaína fez uma fala muito séria, dizendo que a oposição não trabalha, que a oposição não quer garantir o mínimo. O que a gente não quer fazer é com que esse projeto passe. E uma coisa precisa ser muito ratificada aqui. Não há possibilidade. Os nossos projetos, para se ter uma noção, eles são barrados na Comissão de Constituição e Justiça. Como a senhora acha que nós poderíamos aqui aprovar um rito, um método ou qualquer coisa que seja? Não se aprova. Não se aprova. Então isso é injusto. É injusto essa fala da deputada Janaína. Porque quem tem coerência aqui e nunca muda de lado em relação a diversos temas, principalmente nos que atingem diretamente a população, somos nós. E sobre isso é irrefutável. Irrefutável. E entendo que deputados de outras posições, por hora e por vezes, aderem a essa luta. Mas nós nunca saímos do lado da população. Nós nunca pensamos no governo, porque não é contra o governo e não é sobre o governo. A gente quer pensar e a gente pensa como isso impacta diretamente a vida da população mais pobre. O que eu sei é que a CDHU atende famílias que ganham de 1 a 3 salários mínimos. Sabe quem são essas famílias? Majoritariamente pessoas negras, que inclusive os Estados Unidos, como o Barros Moés falou-se aqui, é igual o parlamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está discutindo racismo há muito tempo. Aqui a gente pratica o racismo quando distingue uma empresa que exatamente vai suprir a necessidade da população mais pobre, que é negra. Isso se chama racismo institucional. Então, assim, é impossível comparar o Parlamento Paulista com qualquer outro em termos de união federativa. Principalmente porque outros temas, esses temas, principalmente, como eu falei anteriormente, que dizem respeito ao serviço social, à moradia, eles estão garantidos. Vou terminar minha fala, deixando o restante para a deputada... Não dá. Não dá mais. Não dá mais. Desculpe, deputada Mônica, não desculpe. Vou finalizar aqui repetindo. Esse projeto aprovado é igual à vida do cidadão paulista, do cidadão brasileiro, que é viver inconstitucionalmente. A nossa vida é compulsoriamente inconstitucional. A nossa existência é inconstitucional porque é permitido que pessoas não tenham comida, é permitido com que pessoas não tenham casa, é permitido com que pessoas não tenham onde dormir. Para a conclusão, deputada. É sobre isso. Votem não ao 529. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Machado. Não entendi, deputado. Questão de ordem, presidente. Abre o microfone, deputado Carlos Machado. Para encaminhar. Abre os microfones aqui. Tá aberto aqui. Ok. Questão de ordem, presidente. Deputado Campos, para encaminhar pelo PTB. Questão de ordem. Qual é a questão de ordem, deputado? Presidente, minha questão de ordem é referente aos encaminhamentos, artigo 210, 211, 212. O artigo 210 fala o seguinte: no encaminhamento de votação será assegurada a cada bancada, por um de seus membros, falar apenas uma vez pelo prazo de 10 minutos, a fim de esclarecer os respectivos componentes sobre a orientação a seguir. Parágrafo único. Na apreciação dos projetos de que trata o artigo 33, não será permitida a discussão, cabendo, porém, o encaminhamento de votação pelos respectivos autores e por um dos membros da comissão de mérito que decidiu a matéria. 211. O encaminhamento de votação
tem lugar logo após ter sido anunciada a votação. 212. Não caberá o encaminhamento de votação nos requerimentos verbais que solicitem prorrogação do tempo da sessão ou votação por determinado processo. Presidente, a minha questão de ordem vai no seguinte sentido. O artigo 210 do Regimento Interno versa sobre encaminhamentos, assegurando basicamente um encaminhamento de 10 minutos por partido. Pois bem, ciente de que eu estou sem partido e a minha expulsão foi acatada, senhores deputados, por esse presidente, em prazo diferenciado, vindo a calhar com a presente votação e discussão da matéria, e que não há previsão de encaminhamento, porque ele não tem partido, dado ser uma situação sui generis, faço essa questão de ordem de modo a garantir meu encaminhamento na atual sessão. Qual seja a questão? Tenho permissão de fazer encaminhamento, mesmo estando sem partido, tendo como base que esse instituto serve para convencer os demais parlamentares em votação, presidente. Importante deixar claro que a resposta à presente questão de ordem não cabe em outro momento que não agora. Dado o contrário, esse parlamentar terá o seu direito constitucional de participar de discussões e votação cerceada pela figura de Vossa Excelência, o que a democracia participativa e essa Casa de Leis não pode permitir, sob pena de calarmos os 214.037 cidadãos paulistas. Lembrando que o mencionado dispositivo, contudo, não cria qualquer limitação ao encaminhamento, porque ele não possui partido ou é deputado da bancada de um deputado só. Por isso, pugno pela possibilidade de pedir, pela ordem para encaminhar meu entendimento para os demais parlamentares dessa Casa de Leis, pois é para isso que serve o encaminhamento. Assim, nos termos do artigo 65, inciso 1, a linha H, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pugno pela apreciação dessa questão de ordem, de modo imediato, sob a pena de resposta, não permitir o uso da palavra, presidente, para fazer orientação aqui aos meus pares. E complemento, senhor presidente, pergunta a Vossa Excelência, já que o senhor participou do processo de votação, se é regimental que o senhor presida essa sessão nesse momento, visto que o senhor já participou do processo de votação e o presidente Cauê Macris precisava seguir presidindo essa sessão. O senhor já fez aqui o seu voto, já teve a orientação da bancada e o senhor preside aqui a sessão nesse momento. Eu pergunto para Vossa Excelência se é regimental nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência recebe a questão de ordem de Vossa Excelência, será respondido no momento adequado. Com a palavra, deputado Campos Machado, pelo tempo restante da sessão, 5 minutos. Só 5 minutos? Bem, senhor presidente, eu queria dizer ao deputado Muricy, a querida Franco da Rocha, que Gonçalves Dias dizia: a vida é um combate que aos fracos abate, e aos fortes e bravos só faz exaltar. Eu prefiro perder do lado certo do que ganhar do lado errado. Mas aqui nessa casa tem um artista, uma atriz, que acha que é responsável por tudo. O roteiro, dizia ela há pouco aqui na tribuna, mentindo como sempre, que ela é que fez tudo, ela é que trabalhou. Aí eu indago. E o meu roteiro? Se o meu roteiro fosse aprovado, caro deputado Douglas, essas 10 empresas seriam mantidas. Aí eu pergunto à senhora Pascoal, qual é a vantagem que teve nesse requerimento aprovado, se o nosso, se aprovado, meu caro deputado Telhada, ia manter as 10 empresas. Eu indago, por que só retirar 4 empresas? Me desculpe, deputado Barros Munhoz, com seus cabelos enevoados pelo tempo, experiência, mas esse projeto Cídio, é um projeto que denigre a casa, que traz a casa para o chão. O artigo 24 é um artigo suicida. Tira as forças da Assembleia, reduz a Assembleia Legislativa a pó. Meu caro deputado Sargento Neri, está aqui. Eu quero ver algum deputado contestar o artigo 24. Vem aqui. Não. Subitamente aparece a rainha de Sabá.
Aí a rainha de Sabá se acha acima do bem e do mal. Ela, sozinha, fez tudo. Por quê? Se ela tinha tanto interesse em preservar as empresas, por que não permitiu que votasse o nosso requerimento, deputado Caio França? Eu saio desolado, triste. E quando ataco o Partido Novo, com todas as dificuldades que eu posso ter com eles, eu acho profundamente injusto. Eu vou estar aqui amanhã, não vou embora, só vou sexta-tarde. Vocês estão sendo injustiçados. Pode ser terça que vem também, para mim. Que vai ter aumento do imposto, sim. Quem fala que não tem, está no time do que vão receber emenda. Quem vai permitir que 6 empresas das 10, 6 distintas, vai receber emenda do governo, sim. Nós queríamos aprovar, rejeitar as 10 empresas. Nós não saímos perdedores, não. Nós saímos vencedores, que lutamos em conformidade com a nossa consciência. Lutamos pela verdade, buscamos horizontes, sonhamos, imaginamos que essa casa, deputado Conte Lopes, ia ter coragem suficiente para se rebelar diante da mão estendida de 30 milhões de emenda. Eu sinto vergonha. Eu vou deixar essa tribuna envergonhado, triste, entristecido. 30 anos dessa casa, nós estamos saindo de rastros. Eu volto a dizer, meu caro coronel, nós não fomos derrotados, não. Nós somos traídos. Traídos por vendilhões de plantão. Parlamentares que acreditaram que vale a pena jogar a consciência fora, votar contra o povo para receber 30 milhões de emenda. E um deputado hoje confessou na sua sala. Deputado Campos, peço desculpas a Vossa Excelência, preservados os 5 minutos que restam ainda do seu encaminhamento, nós esgotamos o tempo da presente sessão e Vossa Excelência terá oportunidade de concluir a fala de Vossa Excelência num próximo momento de deliberação dessa matéria.